Salve, fiel! E o bicho pegou no Gazeta Esportiva. A Garrafa saiu em defesa do Dorival Júnior e soltou os cachorros pra cima de todo mundo. Fique até o final do vídeo para que vocês não possam perder nada. Tá imperdível. E comenta a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acham disso. E Roberto pode voltar contra o Chapecoense? O que vocês acham? Vocês acham que o Dorival Júnior tem que ir com o time alternativo, rapaziada, pra jogar contra o Chapecoense? Tá rolando um burburinho aí, rapaziada. Uns quer que vai com o titular, outros quer que vai com reserva. Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês. Eu leio todos os comentários. Se gostar, deixa o like, se inscreva no canal para que você não possa ficar por fora de nada que vai acontecer aqui de notícias do Corinthians. Crédito, o link vai estar na descrição. Bora pro vídeo. Com o repórter Alexandre Silvestre, voltou das férias. Silvestre, seja bem-vindo. O técnico Dorival Júnior deve mudar o time para o jogo de quinta-feira, é isso? Possivelmente, Michele, tudo bem? É muito bom estar de volta com vocês, amigos e amigas, no Gazeta Esportiva. O Dorival Júnior pode sim mexer no time, até porque o jogo é fora de casa contra a Chapecoense, gramado artificial, desgaste físico é um dos motivos, jogadores pendurados, titulares também, e porque esse jogo de quinta está interligado ao de domingo, que é contra o Flamengo em Itaquera. Então vamos lá, o Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista talvez fiquem de fora. Com isso, Ramalho e Tchoca poderiam assumir a dupla de zaga. O Carrilho nem treinou hoje, foi poupado do treino no CT Joaquim Grava com desgaste muscular, não tem lesão, mas pode descansar, assim como o Memphis, que é sempre um caso à parte. Temos aí, o Dorival teria no caso a possibilidade de escalar o Matheus Pereira, que começou o clássico contra o Santos na última rodada entre os reservas. Mateuzinho e Matheus Bidu, os titulares das laterais direita e esquerda, estão pendurados, 2 amarelos. Se tomam o terceiro lá na Arena Condá na quinta-feira, não enfrentam o Flamengo. A novidade pode ser Yuri Alberto, pelo menos para ser relacionado, iniciando entre os reservas. O Dorival Júnior fecha a preparação amanhã e depois decide. Mas existe a possibilidade do Yuri voltar ao time, pelo menos na reserva na quinta-feira. O corintiano está com muita saudade do Yuri Alberto, que suspiros do nosso estúdio aqui dos corintianos. O jogo é quinta-feira, Miller e Garrafa, 9h30 da noite, lá em Santa Catarina. Desde 2021 que o Corinthians não joga lá em Chapecó. E o retrospecto é positivo para o Corinthians. 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Miller, e aí? Mesmo desfalcado, o Corinthians é favorito ou não? Sem dúvida nenhuma, o Corinthians, mesmo desfalcado lá na Arena Condá, ele é favorito. Ontem, a Chapecoense jogou com o Grêmio lá, empatou 1-1, e o Grêmio poderia ter vencido o jogo, porque o jogo estava muito fácil. E o time do Chapecoense, tecnicamente, é fraco. O Corinthians, mesmo com os desfalques aí, que o Silvestre comunicou, ele é favorito, tem um meio-campo muito bom. Bom, o time do Corinthians nós já conhecemos. O Corinthians vai como favorito e, para mim, vence lá. Esse último jogo lá em 2021, o gol foi 1-0 para o Corinthians e o gol foi do Jô. E aí, Corinthians e Chapecoense, vai ter um monte de desfalque, talvez volte o Yuri Alberto, mas não tem eu tô animado pela volta do Yuri Alberto, acho que ela é extremamente importante para o Corinthians, mas eu não tô tão animado quanto o Miller não, tão otimista quanto o Miller não. E surpreso com essa informação que o Silvestre traz, de repente preservar alguns jogadores para o jogo contra o Flamengo, porque eu deixo uma pergunta no ar para você em casa também. Quanto vale, em termos de pontos, o jogo contra a Chapecoense e o jogo contra o Flamengo? A mesma coisa. Os mesmos 3 pontos. É, verdade. Ou o Corinthians está escolhendo o jogo, com o Flamengo eu não posso perder, mas com a Chapecoense eu posso colocar um time meia boca. E outra, tem uma data FIFA pela frente. Sim. O Corinthians tem 2 jogos, depois vai dar uma parada. Tem razão, né? pensei O Corinthians isso jogou na quinta-feira passada, ou melhor, o Corinthians entrou em campo na quinta passada contra o Coritiba. Eu vou esperar a escalação do Dorival e depois ouvir a coletiva dele para entender se realmente vai preservar jogadores para enfrentar o Flamengo. Discordo completamente disso. Se for com força máxima, já vai ter um jogo complicado com a Chape. Se mexer muito no time, não sei não, hein? Não pode enfeitar muito, né? Então, acho que o negócio é isso, são os mesmos 3 pontos. Eu iria com o que ele tem de bom para esse jogo contra a Chapecoense, porque tem mais chance de conseguir os 3 pontos do que contra o Flamengo. Dá para ir com força máxima, até porque o Memphis, quem tem acima de 30 anos? O Memphis. O resto é tudo moleque. Molecote. Foi um time pra jogar. 23, 24 anos. Você vai poupar o Bidon?
Não dá bidon. O Ranieri, O problema não é poupar esse ou aquele por idade, o mais velho ou mais novo. O problema é os cartão, né, mano? Muitos jogadores estão com 2 cartão amarelo. Se tomar o terceiro, muitos titulares podem ficar de fora da partida contra o Flamengo. E aí fica difícil, né? Jogar contra o Flamengo aí desfalcado, o time completo já é difícil, imagine um desfalque, né? Então tem que pensar um pouco nisso. um jogador jovem que aguenta, joga quinta-noite, depois vai jogar só domingo à tarde aqui na Neoquímica, dá tempo de recuperar. O técnico Dorival Júnior vem sendo cada vez mais pressionado no Corinthians e o nosso querido repórter Alexandre Silvestre levantou os números do treinador na temporada para tentar explicar o motivo dessas cobranças. Então, Michele, é um recorte curto, claro, mas é um recorte negativo de 5 jogos sem vitória. São 3 empates e 2 derrotas. O Dorival que já teve um período aqui no Corinthians também com esse mesmo recorte negativo de 5 jogos sem vitórias. O Corinthians empatou com a Portuguesa no Campeonato Paulista, empatou com o Cruzeiro já pelo Brasileiro e agora com o Santos. As derrotas, Novo Horizontino, eliminação no Paulistão e Coritiba recentemente. Nesse período curto aí de 5 jogos, 3 gols marcados apenas e 6 sofridos, saldo negativo de 3. A diretoria continua bancando Dorival Júnior, apesar de algumas críticas e cobranças. E o Dorival Júnior, em compensação, no geral, tem bons números. Isso deve ser levado em consideração também. 53% de aproveitamento. Em 60 jogos pelo Corinthians, 26 vitórias, 17 empates, 17 derrotas, além dos títulos de Copa do Brasil e de Supercopa do Brasil. Michele. Muito obrigada, Silvestre. Bom, tem essa tela aí, se a gente puder deixar essa tela para o Miller e para o Garrafa analisarem o desempenho do Dorival Júnior com 53% de aproveitamento. É motivo para toda essa cobrança, para a torcida ir lá no CT? Entra aí, rapaziada. Comenta, quero saber a opinião de 53% vocês. geral, né? 60 ou 50 jogos? 60 jogos, 28 vitórias, 26. 17 empates, 26 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. Não tá muito bom, né? O que vocês acham? É uma cobrança exagerada. É? Sim. O título, esse título que ele ganhou esse ano em cima do Flamengo, esse título já mata toda essa estatística aí. O título é título. Esse é dos últimos 5 jogos. Isso assim, nessa temporada. É. A cobrança é exagerada, o Dorival Júnior está fazendo um excelente trabalho no Corinthians. Como eu disse, tem que dar confiança para ele, deixar ele armar, reformular o futebol do Corinthians. Aí sim o Corinthians tem grandes possibilidades de vencer outros títulos nessa temporada. Agora, ficar cobrando ele desnecessariamente, 5 jogos sem vencer, é muito nada. Está começando o campeonato agora. Ele está ajustando o time, tem que poupar jogador, tem o clássico contra o Flamengo. É Corinthians, Garrafa, não é? Sacanagem, Miller, acho que sacanagem. Eu vejo como exagero essa cobrança. Exagero. Sacanagem é o termo mais leve que a gente pode utilizar para esse momento, para essa pressão em cima do Dorival. Por quê? Repito, sacanagem é o que estão tentando fazer com o Dorival Júnior no Corinthians. Por quê? Gente, o Corinthians não vence há 5 jogos, 5, 6 jogos? Normal, É verdade. mano. Tá Normal. no momento de oscilação? Ok. Qual é o trabalho que não tem oscilação? Mas tá em oitavo lugar no campeonato. Gente, o Corinthians vive um momento turbulento, uma bagunça. O Corinthians não tem dinheiro. O Dorival, quando foi contratado, prometeram a ele 4 reforços que não vieram. Ele foi campeão da Copa do Brasil. Quem Mesmo sem imaginava? reforços. Mesmo sem reforços. Quem imaginava o Corinthians campeão da Copa do Brasil, tendo eliminado Palmeiras, tendo eliminado Cruzeiro, campeão no Maracanã em cima do Vasco da Gama, campeão da Supercopa em cima do poderoso Flamengo, tá? Sabe, com todos esses problemas, ele conquista esses 2 títulos. E vou mais além. Quem era André, que o Corinthians estava tentando doar o André para o Milan? Quem era o André? Quem descobriu o André, que vai trazer recursos financeiros para o Corinthians? Quem pôs o Bidon entre os titulares? O que se fala de uma possível venda do Bidon no futuro? Dorival Júnior. O que o Matheus Bidu está jogando e o Mateuzinho está jogando, ou pelo menos jogaram na final do ano passado, se deve a quem? Se deve a Dorival Júnior. Agora, um momento de oscilação, os caras querem a cabeça do Dorival. Ele falou que não poderia vender o André para o Milan. Ele não disse que não poderia vender o André ao Milan. Ele disse que não poderia doar o André ao Milan. Doar, porque o negócio como estava feito seria doação. Então, o que estão tentando fazer com o Dorival dentro do Corinthians só tem um nome: sacanagem. Agora eu entendi. É isso, Miller? Com certeza, pelo amor de Deus. Ele recuperou alguns jogadores
recuperou a confiança de alguns jogadores e promoveu outros. Descobriu o André Em especial o André. Porque o André hoje não vale mais 15 milhões de euros. O André, depois da Copa, vai valer 30, 40, porque é um grande jogador. Não dá para ficar preso apenas a esses números, 26 jogos, 17. Os números são frios. Eu te falei, o título já mata todos A os avaliação tem que ser mais complexa. O Miller pegou títulos, eu trouxe aqui situação de jogadores que não vinham jogando. Título desse ano só. Título, então, teve título esse ano, teve título ano passado, jogadores que não estavam rendendo, que nunca renderam no Corinthians, começaram a render com o Dorival. Agora, por um momento de estabilidade, 8º lugar do Campeonato Brasileiro, tem gente que não tem o que fazer e que é a cabeça do Dorival nesse tumultuado Corinthians. E vai por quem lá? Vamos parar, né? Vamos parar, né? Vamos pensar, vai por quem lá? Vai por quem? Ah, mano, pelo amor de Deus, vai, mano. Pelo amor de Deus. 5 jogos sem ganhar, já quer crucificar o cara, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pô, pelo amor de Deus, rapaziada, dá uma segurada aí. E também esses jornalistas gostam de tumultuar o Coringão, né, mano? Eu vou falar pra você, quando se trata de Corinthians é isso, né? O pessoal quer um ibopezinho, né? Quer surfar na onda, né? Mas isso aí, comenta a opinião de vocês, quero saber o que vocês acharam do vídeo. Deixa o like se gostou e se inscreva no canal para não perder mais nada que vai rolar aqui de notícias do Corinthians. Tamo junto, obrigado que deu essa moral até agora, valeu, é nóis e vai Corinthians.